Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Bruno Giancoli, sou mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Eletrônico. Estamos na nossa última aula do nosso curso de Direito Eletrônico, aula esta que nós vamos tratar dos crimes eletrônicos. Na aula passada já estávamos discutindo o tema da validade, da importância dos documentos digitais. Mas chegou um momento em que nós temos que entender que a internet, que a sociedade da informação, ela não traz apenas vantagens a todos nós. Infelizmente, algumas mazelas sociais continuam ocorrendo. Continuam existindo ilícitos praticados pela internet. E esses ilícitos, de alguma maneira, vão repercutir nas nossas vidas. Problemas que nós enfrentávamos na sociedade que nós já conhecíamos, agora são multiplicados pelo fenômeno da sociedade da informação. Mas existe uma dúvida, que talvez a resposta pareça óbvia, mas quando na verdade ela não é. É possível imaginar, é possível cometer um crime pela internet? Ou isso é praticamente impossível? Como a sociedade encara essa situação? É possível ou não é possível que esse crime se dê no ambiente virtual? Vamos dar uma olhada qual é a resposta ou qual é a opinião da sociedade como um todo. A internet é um dos maiores meios de comunicação hoje em dia, né? E aí você pode atingir todas as idades, todas as classes sociais. Então é um dos meios mais fáceis. E a gente acaba acreditando, né? A resposta que ela nos trouxe é justamente o que justifica o tratamento dos crimes eletrônicos, os chamados crimes cibernéticos. A internet é um meio muito mais fácil, muito mais eficaz de você cometer crimes. Tanto isso é verdade que nós temos um julgamento do STJ, assim como do STF, dizendo o seguinte, que a internet é o meio adequado para a materialização ou facilitação da conduta criminosa. A internet facilita a atividade do criminoso. E isso é verdade, porque no mundo físico ele precisa se expor muito mais. A pessoa vai cometer um roubo, vai cometer um furto, ele vai expor a própria vida a isso. Eventualmente a vítima pode ter uma reação, e nessa reação, muitas vezes o que acontece? O crime não ocorre. Na internet, como existe um distanciamento das pessoas, como a internet atinge todas as pessoas indistintamente, alguém pode, da própria casa, longe de qualquer problema, praticar um crime. Isso se torna uma coisa extremamente perigosa. Crimes que você nunca imaginou na sua vida, hoje passam a ser cometidos no nosso dia a dia. O simples fato de você ir ao banco, que antigamente a única preocupação era num assalto à mão armada nesse banco, algum roubo, que a pessoa entrava lá, você hoje pode ser, com perdão a palavra, assaltado e feito de bobo, sem notar, simplesmente por colocar o seu cartão numa máquina, e esta máquina está com um sistema de clonagem, está com um sistema de rastreamento para fraude e parte do seu dinheiro ser desviado para uma outra conta. Portanto, quando nós estamos falando dos crimes cibernéticos, dos crimes eletrônicos, muitas coisas novas vão surgir. No primeiro momento, o problema que o direito eletrônico enfrenta, especialmente no que diz respeito aos crimes, é a natureza do próprio direito penal. O direito penal, ele se submete a uma principiologia rígida. É a questão da principiologia da legalidade, a estrita legalidade. Eu não posso interpretar um determinado tipo penal para incriminar alguém fora do que foi definido na norma. A norma tem uma definição muito clara. É o exemplo do furto, é o exemplo do roubo. Tanto num tipo penal como no outro, existe o verbo subtrair. E o verbo subtrair pressupõe a ideia de remover, deslocar. Existem algumas condutas ilícitas na internet que de alguma maneira geram uma perda patrimonial, mas não importam em subtração. Vamos imaginar um exemplo, que você tenha lá o seu site e você tem um cadastro de todos os seus clientes nesse site. Esta é uma informação extremamente preciosa. Por quê?
porque a sociedade da informação tem como bem mais importante, tem como bem mais valioso a própria informação. Se alguém tem acesso a esta informação, que é um bem precioso para a sociedade que hoje vivemos, e este acesso se dá de uma maneira ilícita, fica caracterizado o crime, fica caracterizada a tipologia penal. Mas este enfrentamento de qual é o crime, de qual é o enquadramento, é o desafio do jurista, especialmente do criminalista. De duas uma, ou ele vai adequar os tipos penais que já existem, porque ele não pode inovar em tipo penal, é o princípio da estrita legalidade, ou, de alguma maneira, ele vai tratar aquela situação como um fato atípico. Existe, eventualmente, uma conduta danosa, esta conduta ela é ilícita, mas ela não pode ser criminalizada. E aí está uma diferença extremamente importante. Quando nós estamos falando de crime, estamos falando de uma espécie, de um grande gênero, que é o ato ilícito. O crime, o tipo penal, é uma espécie de ato ilícito. E ao lado do tipo penal, existem outros tantos atos ilícitos que vão repercutir em outras esferas, especialmente a esfera civil. Só que nesse caso, o efeito é a responsabilidade civil. Uma grande preocupação é justamente essa. Nós não podemos colocar o direito penal na frente dos outros ramos. O direito penal é visto como a última das fronteiras do direito, a última ratio do direito. Nós não podemos ficar criminalizando todas as condutas. Então, o que vocês devem lembrar é justamente isso. Existem condutas que são ilícitas, que são perpetradas na internet, utilizam o meio digital como elemento de facilitação, causam dano, mas não se enquadram a nenhum tipo penal específico. Ou eu criaria uma nova legislação, ou eu simplesmente aplico a legislação que nós temos hoje. E aí, em razão disso, algumas dúvidas podem surgir. Quais são essas dúvidas que podem surgir? Quais são os tipos penais mais comuns? Quais são as situações que aparentemente todo mundo acha que poderia caracterizar um crime, mas não caracteriza? Para responder essa dúvida, para nós começarmos o debate, vamos dar uma olhada na opinião do público. Vamos ver se tem alguma pergunta sobre uma determinada conduta. Em outras palavras, existem condutas ilícitas? Existem. Será que essas condutas ilícitas geram ou caracterizam algum tipo penal? Vamos ver qual que é a dúvida mais recorrente da sociedade. Eu queria saber se é crime mandar vírus por e-mail. Deveria. Mas nós temos alguma legislação que tipifica especificamente o envio de vírus por e-mail? Não. Teríamos que fazer uma ginástica jurídica, uma ginástica analítica, uma ginástica hermenêutica para enquadrar essa situação. Poderia ver isso como uma fraude, uma tentativa de fraude, né, caracterizar como um estelionato, mas propriamente o tipo enviar e-mails, enviar vírus, nós não encontramos. Mas o que nós encontramos são situações até parecidas. Vejam, o vírus, ele pode ser um instrumento necessário para se fraudar algumas coisas. O vírus e outros elementos paralelos, outros elementos similares, são utilizados na internet para o quê? Para vantagens patrimoniais. E aí surge uma figura que é muito estudada, que são as possibilidades ilícitas, as possibilidades penais relacionadas às transações bancárias. Então você um belo dia vai fazer uma transação bancária, e essa transação bancária feita pelo internet banking, o que acontece? Ela vai lá e desvia parte do seu patrimônio. Como essa fraude é realizada? É realizada de diversas formas. Eu posso instalar através da sistema de internet, colocar um vírus no seu computador que vai copiar senhas. Eu posso usar um outro mecanismo que é criar um site fantasma, um site fraudulento, que a pessoa imagina que está entrando no banco, quando na verdade está entrando num outro site, muito similar, com as mesmas características. A questão relacionada à fraude na internet para o uso do banco, isso gera uma tipificação penal específica? Isso sim.
Se nós olharmos o que diz a doutrina, temos aí apenas uma divergência. Quando se fala no Internet Banking, duas ideias vão surgir. Você acessou o seu site, você fez uma transação bancária e de alguma forma alguém foi lá e removeu parte do seu dinheiro que estava depositado na sua conta. A primeira ideia que vai surgir é que isso é um crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal. Nesse caso, o que nós teríamos? Que a caracterização do estelionato decorre justamente do uso desse mecanismo, que é a internet, para oferir uma vantagem ilícita. Diz lá o artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita ou em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Eu uso a internet para fraudar. Eu uso a internet como esse sistema de fraude. A pessoa não sabe afirmar categoricamente se aquele site é o site do banco. Se tem um site idêntico, você digita lá o endereço eletrônico do seu banco, vem esse site, você começa a preencher os dados da sua conta, o que você vai imaginar? Você vai imaginar que esse é o site correto. Eis que esse site não é o correto. É o site que foi criado pelo estelionatário, que, como toda boa fraude, deve ser feito de uma forma que garanta, ou pelo menos permita que a pessoa acredite que está fazendo algo correto. Então a primeira ideia é essa. Quando a pessoa consegue uma vantagem patrimonial, consegue uma parcela do patrimônio do correntista, mas essa parcela do patrimônio é adquirida de forma ilícita, a primeira ideia que nós temos é a ideia do estelionato. Um mecanismo fraudulento em que nós vamos utilizar aí a internet para caracterizar esta situação. Muito bem. Ao lado desta ideia do estelionato, as transações bancárias pela internet, elas podem ser tipificadas como furto. Diz lá o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º. Ele fala aí de uma espécie de furto qualificado. Em outras palavras, se eu não enquadrar eventualmente como estelionato, eu posso enquadrar isso como um caso de furto. O STJ, ele tem algumas situações que descrevem bem o que é esse furto qualificado. Ele diz o seguinte, é um acórdão que ele, nesse caso aqui, do STJ, do relator ministro Gilson Dipp, da 5ª turma, foi julgado em 2007. Diz lá, hipótese na qual o paciente, é um HC, foi denunciado pela suposta prática de crime de furto qualificado, violação de sigilo bancário e formação de quadrilha, pois seria integrante de grupo hierarquicamente organizado com o fim de praticar fraudes por meio da internet, consistentes na subtração de valores de contas bancárias em detrimento de diversas vítimas. A situação em que foram perpetrados os delitos imputados ao réu enseja a possibilidade concreta de reiteração criminosa, tendo em vista que o crime é praticado via computador, podendo ser cometido no interior do próprio lar, bem como em diversos locais, sem alarde e de forma ardilosa, indicando necessidade de manutenção da custódia cautelar. Então vejam nesse caso que ele está enquadrando como um furto, porque ocorre o quê? Ocorre a subtração do valor da conta do correntista, que é a vítima. Tem um problema enquadrar de uma forma ou de outra? Não, isso é uma discussão doutrinária. Nós temos hoje, na jurisprudência, para esta mesma situação, que são as fraudes, né, para o home banking, ora como enquadramento como estelionato, ora como enquadramento para o furto qualificado. Muito bem. A tendência, ao que parece, é que esta discussão vai ser para realmente o problema do estelionato. Não poderia falar realmente em subtração. A ideia mesmo é você fraudar e continuar tendo esta vantagem ilícita. Porque nós podemos ter um problema ao qualificar como furto. Muitas vezes, a fraude não é feita numa única conta.
A fraude é feita num conjunto gigantesco de contas bancárias. Para que o correntista não possa perceber, o que acontece? Se extrai de cada conta bancária R$1, R$2, e eu poderia entrar na hipótese, inclusive, de crime de bagatela, se fosse furto. Então, para evitar essa situação, o que nós podemos configurar? Isso como uma fraude, com uma prática fraudulenta, caracterizando, portanto, estelionato. Ah, mas ninguém entra na internet para tirar R$2. Não, eles começam tirando R$2 para verificar se o sistema de fraude funciona. E depois o que eles fazem? Começam a tirar R$2 de um, R$2 de outro, e se você multiplicar pelo universo de correntistas, os R$2 viraram R$2 milhões, todos desviados para uma única conta. De fato, ocorre subtração, mas é no conjunto da fraude que a pessoa percebe essa vantagem ilícita. É um debate doutrinário, temos posições nos dois sentidos. O que nós temos que entender é o seguinte: no caso específico das transações bancárias, hoje já existe uma previsão expressa de proteção para esses correntistas. Ora caracterizando como furto, ora caracterizando como o estelionato. Uma outra situação bem consolidada na jurisprudência diz respeito aos crimes contra a honra, a injúria, a difamação e a calúnia. Uma vez divulgado em meio eletrônico documentos, informações caluniosas, informações injuriantes, informações difamatórias, estas informações, essas divulgações vão caracterizar o tipo penal específico: calúnia, difamação e, eventualmente, até a injúria. Só que isso fica mais claro, porque se você acessa um site de relacionamento, se você tem um e-mail, isso por si só já é suficiente. Para vocês terem uma ideia como a coisa está caminhando, nós temos hoje a novidade da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha cria um procedimento todo específico de proteção da mulher, de violência contra a mulher. E essa violência não precisa ser só física, pode ser também uma violência psicológica. E essa violência psicológica se dá através de um meio digital. Eu tive um caso que eu tive acesso, e curiosamente foi até de uma pessoa que eu conhecia, que ele era um namorado, e ele começou a brigar com a namorada, eles desmancharam o namoro, só que ele no MSN, conversando com ela, começou a soltar os cachorros. E disse coisas pesadíssimas sobre ela, pesadíssimas. E ele foi indiciado com base no quê? Com base na cópia dessa conversa eletrônica. Ah, mas é um crime cibernético? Não, isso não é um crime cibernético. Mas é um crime cujo conteúdo ilícito, cujo conteúdo injuriante, difamatório, se deu através de um instrumento eletrônico, através de um instrumento digital. Em que momento ela foi difamada? Qual foi o ambiente que ela foi difamada? Foi difamada no ambiente virtual. Então eu poderia falar, não, como esse ambiente não existe, não teve difamação. Não, existiu difamação, existiu a injúria, ficou caracterizada lá. E isso tudo vai ser analisado até diante das circunstâncias. Aí uma conversa privada entre os dois, foi um recado que foi deixado no site de relacionamento, todo mundo viu, todo mundo teve acesso a uma foto, a um conteúdo eventualmente pernicioso, atentatório à honra. Portanto, o que nós devemos lembrar? Que para os crimes relacionados à honra, isso fica muito simples de se entender, de se analisar. Muito bem. Muito próximo dessa ideia, que são os crimes que nós estamos adaptando, tentamos entender como é que eles funcionam, dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente digital, surgem algumas novidades. A criminalidade digital, ela é muito criativa. Ela consegue fazer coisas que no mundo físico isso seria impossível. No mundo digital, nós estamos hoje já estudando o chamado phishing. O phishing, que se escreve com PH, phishing, é um fenômeno ilícito que está sendo muito praticado por pessoas, por estelionatários. O que significa este phishing? O phishing está intimamente relacionado com a palavra fishing, que é pescaria em inglês. Eu vou o quê? Eu vou pescar alguns usuários e nessa pescaria eu uso instrumentos ilícitos para, de alguma forma,
ter algum proveito. Aí vem a história do vírus, aí vem a história dos cookies, que são elementos que são divulgados, são propagados na net, justamente para que eu possa reunir uma série de informações e essas informações vão ser utilizadas para prejudicar esse usuário da net. O phishing, ele é muito utilizado no Internet Banking. E ele se dá de que forma? Olha só, eu posso definir o phishing da seguinte forma, pessoal. O phishing é visto, em primeiro lugar, como uma apropriação de informações de outra pessoa, como nome, como informações de conta, como senha bancária, para serem utilizadas fraudulentamente nas fases seguintes da trama. Como, por exemplo, transferência de numerários de contas, aplicações financeiras. Então, o que eu uso? Eu uso o phishing, que é um elemento, uma isca na internet, e com essa isca da internet, o que eu faço? Eu consigo rastrear as informações de uma determinada pessoa. Ao rastrear as informações dessa pessoa, o que está acontecendo? Eu vou usar para um ato delitual, para um ato criminoso. O phishing, portanto, é um ato preparatório de um ato ilícito. Mas ele por si só já é danoso. Ele por si só já está causando dano. Porque eu estou violando o quê? Eu estou violando o nome, eu estou violando informações sigilosas. E o Código Penal, ele estabelece regras específicas ao tratar de falsificação de documentação. Eu estou falsificando documentos, eu estou criando elementos fraudulentos para prejudicar a vítima, que é o usuário da net. Então o phishing agora é uma novidade. É uma novidade que vem sendo estudada para que a gente possa entender qual que é a dimensão e qual é a criatividade de uma pessoa para cometer um ato ilícito. Todo mundo sabe que quando se fala em internet, se pensa em delito na internet, as pessoas lembram dos hackers, né? Hackers ou crackers, como são chamados também. O hacker é a pessoa que vai burlar o sistema, que quer, de alguma forma, fraudar o sistema. Hacker ou cracker nada mais é do que uma palavra bonita para explicar algo muito antigo. Estelionatário. Ele comete uma fraude, e com esta fraude ele vai alçar uma vantagem ilícita. É isso que o hacker faz. Ele quebra o sistema, ele destrói patrimônio, ele de alguma maneira prejudica as pessoas. Isso pode começar com uma brincadeira de mau gosto e acaba gerando prejuízos patrimoniais gigantescos. E esta fraude acaba tendo proporções a ponto da pessoa gostar tanto que fala, agora eu vou começar a ter algumas vantagens em relação a isso. Mas, além de toda essa problemática relacionada às fraudes em geral, que é a grande temática da criminologia cibernética, a pergunta que surge é a seguinte: de alguma maneira, a internet pode expor as pessoas? De alguma maneira, não existe a possibilidade de nós imaginarmos, não um crime relacionado à fraude, não um crime exclusivamente patrimonial, mas um crime contra a pessoa. Um crime contra as pessoas que são vítimas ou que estão expostas a esse mundo. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão mais expostas a esse mundo virtual são as pessoas mais inocentes, são as crianças. E a pergunta é, existe alguma coisa relacionada à criança e internet? Poderia imaginar ou não? Alguém tem alguma pergunta? Pois não, doutora. Meu nome é Cíntia, eu sou aluna de Direito da FACIPAC. Eu queria saber como funciona a pornografia infantil na internet. Muito bem. Um dos crimes que podem ser praticados na net, quando se fala de criança, é que esta pessoa que está exposta, porque ela não tem o juízo de valor tão bem definido, é justamente a pornografia. A pornografia infantil é uma mazela da humanidade. E nós temos algumas sanções específicas sobre pornografia no próprio ECA. Se nós olharmos o ECA, pessoal, ele diz lá no seu artigo 241, né? Ele vai tratar especificamente do tema pela Lei 10.764 de 2003, que diz o seguinte: pune quem apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação
qualquer meio de comunicação, inclusive internet, fotografias ou imagens com pornografias ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. Então, a Lei 10.764 de 2003 nos traz expressamente a possibilidade de caracterizar a pornografia infantil perpetrada no meio digital, perpetrada na internet. Só que aí tem um detalhe importante que nós temos que cuidar. Se nós olharmos de novo o dispositivo legal e lembrarmos que ele está sujeito ao princípio da legalidade restrita, da legalidade estrita e restrita, vamos ver o seguinte. Ele diz lá apenas: apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio, inclusive internet, fotografias. Nas fotografias, portanto, nós temos as imagens reais de quem? Desta criança. Ou imagens com pornografias ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. Eu vou ter que partir do pressuposto que a imagem que está sendo divulgada, que a cena que está sendo divulgada, é de um indivíduo, é de uma pessoa. E esta pessoa existe. Agora, quando nós estamos falando do mundo digital, nós estamos falando de uma nova dimensão social. E a pergunta que pode eventualmente surgir é a seguinte: eu não posso criar uma criança virtual? Eu não posso criar alguém que tem uma imagem de criança e submeter essa imagem virtual, este elemento virtual, a uma cena de pornografia infantil? Mas aí vem a dúvida: eu poderia proteger uma criança virtual, sendo que ela não existe? O direito penal não está protegendo as crianças que estão ali com as suas imagens divulgadas? Não está muito bem definido quem é a vítima? E essas situações em que a criança não existe, que a criança foi criada nesse mundo virtual, eu poderia falar em pornografia ou não poderia falar? Para tentar explicar essa nova ideia que está surgindo sobre a pornografia infantil e a evolução do conceito desse crime, eu vou usar como exemplo aqui um caso relacionado ao Second Life. O Second Life, pessoal, ele é um site de relacionamento em que as pessoas podem criar uma vida diferente. Todas as pessoas que acessam o Second Life, que é um game de interação digital, criam uma figura própria, que recebe o nome técnico de avatar. Então, cada personagem, cada usuário tem um avatar. E esse avatar é uma representação digital, uma representação virtual. O avatar não existe. O avatar existe simplesmente onde? No Second Life. Lá não tem Bruno, né? Não tem Renato, não tem Cíntia, tem apenas o quê? Um avatar que representa o Bruno, um avatar que representa a Cíntia e assim por diante. Mas qual é o detalhe? Esse avatar não precisa ter necessariamente uma identidade com o seu usuário. Eu posso ter um avatar de um animal, posso ter um avatar mítico até, ou até mesmo um avatar de uma criança. E todos os avatares interagem neste jogo, interagem neste mundo. O Second Life hoje é uma comunidade de relacionamento das maiores. Ele tem milhões e milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o Second Life tem moeda própria. Existe uma moeda corrente dentro do Second Life que as pessoas podem comprar propriedades dentro desse site, através desses mecanismos de relacionamento. Você é dono, você faz negócio, você tem vida virtual no Second Life. Aí eu procurei essa expressão, Second Life, que seria uma segunda vida, uma segunda dimensão de relacionamento. Só que da mesma forma que eu posso ter uma vida digital, isso pode ser uma coisa extremamente interessante, uma fuga para uma outra dimensão relacional, as mesmas mazelas do mundo presente vão ser transportadas para o Second Life. E aí o que acontece? O caso é mais ou menos o seguinte, faz mais ou menos um tempo, essa informação que nós temos não é uma informação tão nova assim, tá? Vou dar aqui a data para que vocês possam procurar depois. Ela é uma informação de 2007, em que alguns usuários do Second Life, né, estariam sendo investigados pela polícia alemã, sob acusação de práticas de pedofilia. Pedofilia, mas pedofilia
no Second Life. Olha o que dizia a acusação. Segundo a notícia, os pedófilos estariam atuando nesse mundo virtual através dos seus personagens, que são os avatares, para representar atos que envolvem sexo com crianças. Em uma das cenas registradas, a imagem computadorizada de uma criança é abordada por um adulto que lhe entrega a quantia equivalente a 2 euros, então a leva a um quarto onde abusa dela sexualmente. Em outra cena denunciada pela reportagem, um grupo de usuários do Second Life assiste a seguidos estupros de uma menina virtual de 13 anos. Então é como se todos nós fôssemos os avatares. Existe um avatar aqui que é representado por uma criança virtual. A pergunta é, essa criança virtual existe? Não, com certeza não. O usuário dela é uma criança? Às vezes não, é um adulto. E o que aconteceu? No meio do jogo, como nós participamos de um mesmo ambiente, todos nós presenciamos o abuso desta criança virtual. Só que essa criança virtual, ela simplesmente não existe. Ela não existe. Ela é uma criação, ela é quase um cartoon que foi desenvolvido. Só que de alguma maneira, por vias oblíquas, o que está acontecendo? Nós estamos estimulando ou nós estamos autorizando condutas delituais relacionadas à criança. Ah, mas a criança não existe. Mas você está dando uma ideia. De alguma maneira você está dando uma ideia. O grande problema é justamente esse. A nossa lei que combate a pornografia, que combate a pedofilia, ela está diretamente relacionada a uma criança que existe. Ela está relacionada a uma pessoa, e não uma pessoa virtual. Hoje já se cogita de proteger as crianças, não só na perspectiva de uma criança que existe no mundo físico, mas da perspectiva de proteção da pedofilia e da violência da criança projetada no mundo virtual também. Diante disso, o que nós podemos falar, pessoal? O seguinte, existe um ato de proteção, e o ato de proteção das crianças, no caso do Brasil é o ECA, ele vai proteger apenas e tão somente a criança enquanto criança existente, enquanto pessoa. Muito bem. Agora, reparem o seguinte, as imagens de fantasia de uma criança, ou seja, um crime de pornografia infantil, relacionado apenas com um cartoon, uma imagem virtualizada, poderia gerar, pelo menos no Brasil, algum efeito da lei que nós lemos? Efeito da pornografia infantil? A resposta não. Porque o que nós lemos, o artigo 241, ele é muito claro. Ele fala de imagens e fotografias de uma criança. O que existe no Second Life são apenas imagens de fantasia que aparecem, crianças sofrendo abusos sexuais. É como se eu fizesse um cartoon em que um dos personagens é uma criança e essa criança sofre abusos sexuais. O que está acontecendo, portanto? No mundo virtual, a pedofilia, a pornografia infantil, ela pode ter várias dimensões. Ela pode, inclusive, estar desvencilhada de um dano provocado numa criança que exista. E sim num dano de uma criança virtual, de uma criança digital. Só que aí surge uma nova discussão. A criança virtual, o avatar, existe ou não existe? Ele é pessoa ou ele não é pessoa? Essa preocupação nós temos que ter. Esta preocupação é típica do direito eletrônico, em que busca soluções para hipóteses que o direito tradicional não nos traz. Quando nós estamos protegendo a criança, quando nós protegemos a criança lá no plano constitucional, e diz lá no artigo 227 que a criança deve ser protegida de qualquer ato de violência, estes atos de violência, que podem ser atos de violência sexual, como é o caso da pedofilia, como é o caso da pornografia, devem existir, essa proteção deve existir, inclusive para uma imagem representativa de criança. O que o direito protege, o que a Constituição protege, não é exclusivamente aquela criança vítima, mas o conceito de criança, a pessoa criança, que pode ser representada fisicamente, ou pode ser representada simplesmente numa ideia. Se eu falo a palavra criança para vocês,
vocês já são capazes de concluir o que vem a ser criança. Já vem uma imagem. E quando você vê uma cena de abuso infantil, uma cena de sexo com uma garotinha de 8 anos, 12 anos, você está preocupado com aquela criança em si? Obviamente que está. Mas o que te traz repulsa social não é daquela criança específica, mas da ideia de que uma criança possa ser violada. Seja ela uma criança virtual, seja ela uma criança real. O grande problema é que a nossa legislação, ela não permite a caracterização desse tipo de pornografia. Ou seja, o delito da pornografia virtual, o delito da pornografia virtual cometido contra crianças virtuais é fato hoje atípico. Ou seja, ao permitir esse tipo de delito, o que está acontecendo? Nós estamos estimulando uma conduta delitual essa que pode se concretizar na prática. Ao não tipificar o crime da pornografia da criança virtual, nós estamos abrindo uma porta para a pornografia real. Começa um abuso, começa uma pedofilia com um simples avatar. E daqui a alguns meses, esta pornografia passa a uma foto e depois passa ao abuso real. A ideia do direito penal, portanto, como o último sistema normativo que nós temos, é reduzir ao máximo delitos ou condutas ilícitas que devem ser banidas da sociedade. E hoje, pensar em abusar sexualmente de uma criança é algo verdadeiramente odioso. A criança é uma pessoa inocente, indefesa. E esta violação está acontecendo no ambiente que as crianças estão dentro. Uma criança pode muito bem estar dentro do Second Life, brincando, lá jogando. E a pergunta que vai surgir é, se eu violar sexualmente o avatar dela, de alguma maneira eu não estou violando ela? Eu não estou criando uma situação danosa a ela, a imagem dela, ela presenciar, ainda que seja no jogo, que o seu personagem, que a sua projeção virtual está sendo violentada, e essa violência está sendo assistida por outros, ela está sendo posta a um escárnio público, ainda que no ambiente virtual. Será que isso não é uma coisa ruim? Não, isso é uma coisa terrível. Só que o que está acontecendo? Hoje, nós não temos ainda, pelo menos no direito brasileiro, uma norma penal que condene ou tipifique esse tipo de pornografia, esse tipo de pedofilia. A pedofilia que nós temos ainda, a pedofilia na internet, ela se dá quando eu trago documentos que representam atos, representam cenas de uma violência física, de uma violência real. A internet funciona apenas como instrumento de divulgação da pedofilia, como instrumento de divulgação da pornografia. Mas a pornografia como ato violador à criança se dá no mundo real, se dá no mundo físico. Muito bem. Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, eles já possuem legislação criminalizando a posse, distribuição e divulgação de imagens não fotográficas. Ou seja, quando ele protege a criança, quando ele protege a pornografia, ele diz que pode se dar com imagens fotográficas ou imagens não fotográficas. Em outras palavras, eles incluíram no rol de proteção da pornografia e da pedofilia a simples imagem virtual de uma criança. Se eu for um bom programador, se eu for um bom desenhista, o que eu posso fazer? Eu posso criar, eu posso desenhar, dar vida a um personagem. Todo mundo já viu, né, filmes do Walt Disney, todo mundo já viu filmes da DreamWorks, o último filme que até concorreu ao Oscar, aquele Wall-E, que é a história daquele robozinho. Quem não se emocionou com o robozinho? Mas a pergunta é, esse robozinho que era extremamente humanizado, e você se sensibilizava, você sofria por ele, se ele fosse abusado, ele não existe. Ele é virtual. Vamos tirar o robozinho e vamos colocar uma criança virtual que tenha as mesmas características de vida virtual, mas exista. É esta a ideia de proteção que nós temos em relação à pedofilia, em relação à pornografia infantil. Ela não se resume apenas e tão somente à violência da criança enquanto existente na matéria.
A pornografia e a pedofilia é um crime contra a criança como um conceito. Alguém que está em estágios iniciais de sua vida, estágios de inocência, e a sociedade deve preservar. E o que está acontecendo? Essas expressões infantis não estão merecendo a devida proteção, pelo menos no Estado brasileiro. Muito bem. O que está acontecendo, então? O ideal, portanto, seria a criação de um novo tipo penal. E esse novo tipo penal, uma espécie de crime de pornografia infantil, para coibir casos de posse, produção e distribuição de pseudofotografias, que são essas fotografias criadas, que são construídas, e cartoons, desenhos e qualquer outro material visual que descreva cenas obscenas envolvendo crianças e adolescentes. Isso poderia ser feito de uma forma muito simples. Eu poderia alterar o artigo 241 do ECA. Né? Eu altero um dos parágrafos do ECA, falando de fotografia e falando também desta ideia de pseudo-fotografias e cartoons. Se eu inserir apenas duas palavrinhas, nós vamos ter uma proteção muito mais efetiva. Então, o que está faltando, pelo menos hoje? Está faltando vontade política, vontade de proteção. E a grande questão qual é? Essas pessoas que cometem esses crimes, essas pessoas que cometem esse tipo de delito, vão cometer justamente onde? No Brasil. Porque se esse site estiver nos Estados Unidos, estiver no Canadá, o que vai acontecer? Lá eles não podem fazer isso. Lá eles não podem fazer isso justamente porque o site proíbe. Justamente porque o Estado proíbe, o Estado criminaliza essas condutas. Mas hoje no Brasil nós temos um salvo-conduto, em que as crianças de hoje e as crianças virtuais, que serão as crianças de amanhã, estão sendo violadas a todo momento. O que eu quero chamar a atenção é que o Second Life, quando ele fala da pornografia infantil, ele é simplesmente um exemplo do que está acontecendo. Nós temos outros elementos, outros sites de relacionamentos que a todo momento divulgam esse tipo de coisa. E divulgam porque há uma sensação de impunidade. Aqui nada se faz, nada se protege. O Ministério Público está buscando alternativas, o Ministério Público, eu tenho ciência que eles estão no combate efetivo à pornografia e à pedofilia infantil. Mas é uma tarefa difícil, especialmente se nós estamos tratando do mundo virtual. E o mundo virtual ele sofre essas barreiras porque muitas vezes a pornografia infantil, as imagens, quando são apuradas verdadeiramente, descobre-se que aquela criança não existe. Aquela criança nada mais é do que uma pseudofotografia. Ela foi criada, eu manipulei uma imagem. E aí, falta o quê? Falta a materialidade do crime. Falta a tipicidade do crime. Não houve violência a qualquer criança. Não houve abuso de qualquer criança real. Mas, se nós mudarmos a lei, se nós incluirmos a ideia da pseudofotografia e dos cartoons, a criança é protegida nas mais variadas dimensões. Em outras palavras, o conceito de criança passa a ter proteção. A proteção da criança é necessária para a proteção do Estado. A criança é o futuro. E se ela não é protegida hoje, no futuro nós vamos ter o quê? Esta criança ameaçada que se tornou mais um delinquente. Muito bem, pessoal. Nesse curso, portanto, o que nós vimos? Resumidamente, o curso de Direito Eletrônico, que foi aqui passado em várias aulas, no total de 5 aulas, ele teve como objetivo central garantir ao operador, garantir a vocês, os espectadores, uma visão panorâmica do direito. O direito eletrônico ele não se resume a isso que nós comentamos, que nós debatemos aqui em sala de aula. Ele não se resume a temáticas relacionadas ao contrato, relacionadas à tipificação penal, da pornografia. O direito eletrônico é uma nova visão que nós temos do direito. O direito eletrônico ele dá novas luzes aos conceitos que antes estavam praticamente sedimentados e cristalizados. O direito eletrônico, e como eu prefiro chamar, o direito virtual, nada mais é do que rever tudo que nós conhecemos de direito. Justamente porque o direito eletrônico e o direito virtual cuidam da sociedade numa outra perspectiva. A sociedade que nós conhecíamos até então era uma sociedade atual, uma sociedade corpórea.
uma sociedade material. Hoje nós temos uma cybercultura, uma cybersociedade. Antigamente se falava que a pessoa era corpo, alma e espírito. Hoje eu posso falar que a pessoa é corpo, alma, espírito e virtualidade. Nós nos virtualizamos. E cada dia que passa, esta virtualização acontece mais e mais. Antes era impossível imaginar um trabalho que uma pessoa fazia na casa dela e uma outra pessoa, que era o parceiro do trabalho, fazia a quilômetros de distância. A internet está aproximando as pessoas. A internet está criando uma nova comunidade que se relaciona, que tem desejos, que cria ambientes novos, formas novas de ver o mundo. Isso tudo é algo bom. Mostra que o ser humano não para, que o ser humano sempre tem algo novo a acrescentar. Negar a internet, negar a sociedade da informação, é negar a sua própria existência. Você gostando ou não gostando, a internet é uma realidade. Você gostando ou não gostando, hoje você precisa de um e-mail. Você gostando ou não gostando, se você está fora desse ambiente, você está excluído. A pergunta é, então, hoje a exclusão é apenas relacionada à alimentação? Hoje a exclusão é relacionada apenas à cultura? Não, a exclusão hoje é relacionada ao direito virtual. Porque o direito virtual, o ambiente virtual, ao mesmo tempo que ele tem enormes mazelas, ele democratiza. Ele democratiza o conhecimento, porque ele tem como valor máximo a própria informação. Uma pessoa que está em São Paulo, uma pessoa que está em Brasília, uma pessoa que está no Piauí ou que está no Rio Grande do Sul, pode ir assistir essa aula com a mesma intensidade. Está tendo o mesmo acesso ao mesmo conhecimento. Isso se deve a quê? Isso se deve única e exclusivamente ao fenômeno da virtualização da sociedade, que começa com a televisão. Nós estamos aqui divulgando a mesma ideia para um sem número de pessoas. Sem esse fenômeno de virtualização, esses conhecimentos estariam dentro de um livro, estariam dentro de um suporte físico. E aí a grande dúvida que surgiria é, quantas pessoas podem comprar um livro? Quanto tempo se demora para ter acesso a essa informação? Com a internet, com a sociedade da informação, onde você estiver, basta que você tenha um computador e uma boa vontade. Você acessa todas as informações que a humanidade construiu durante anos e anos e anos. Nós temos sites que são promovidos pelo próprio Estado, que nos trazem diversos livros que estão no domínio público. É um dos melhores sites que existe no Brasil, que é o www domínio público. Esse domínio público tem uma série de obras que você pode acessar e você pode ler, você pode ter o conhecimento de forma gratuita, sem custar nada. Você pode estudar o direito virtual, você pode estudar o direito eletrônico, estudar todos os ramos de direito pela internet, com artigos, com divulgações. A internet, portanto, traz essas novas luzes. Ela acaba com o paradigma do egoísmo, do individualismo. A internet cria verdadeiramente uma comunidade que um usuário é tão importante quanto o outro. Todos os usuários somados mostram a força da internet. Você precisa estar conectado. Esta é a verdade. Existe um novo corpo, um novo organismo social, interdependente. Quando alguém sai da internet, uma célula desse organismo vivo morre. Desse organismo vivo desaparece. É isso que vocês não podem jamais esquecer. Portanto, pensar o direito eletrônico, pensar o direito virtual, é, na verdade, pensar a sua própria existência. Pensar o seu papel. E aprender que os modelos que nós aprendemos na faculdade, as ideias jurídicas, elas não são totens e dogmas imutáveis. Muito pelo contrário, a todo momento eles estão se alterando. E a todo momento cabe ao jurista adaptar essa realidade. Um dia criaram a autonomia de vontade. Um dia chegaram ao conceito de contrato como ato de vontade. Hoje nós já sabemos que essa vontade pode ser de uma máquina. Um dia pensaram na pornografia infantil, pensaram na proteção da criança, a criança enquanto ente físico. Hoje nós já temos a proteção dessa criança no mundo virtual. A criança virtual. Nós já pensamos um dia em proteger o documento,
dar validade ao documento físico, garantir a assinatura, o reconhecimento de firma, hoje a gente se preocupa com a assinatura digital. Um dia se pensou que o direito tinha conhecido todas as regras e todas as teorias, e que nada mais poderia ser criado. Nós tínhamos chegado ao ápice, ao cume do desenvolvimento social. Surge a sociedade da informação que mostra dia a dia que as regras, os costumes que foram criados não são os mesmos que vão ser aplicados nessa nossa realidade. Os contratos, as ideias, os crimes, os ilícitos. A nossa vida mudou. Hoje você precisa da internet e a internet precisa de você. O objetivo do direito eletrônico é justamente fazer essa releitura, não só de uma área do direito, mas do direito como um todo. Por isso que é muito equivocado pensar num direito eletrônico como uma ciência apartada. Não. O direito eletrônico, ele serve para rever os conceitos de todas as disciplinas. Quer ser um criminalista? Vai ter que estudar direito eletrônico. Quer ser um civilista? Vai ter que estudar direito eletrônico. Quer ser um administrativista? Da mesma forma. O direito eletrônico, ele contaminou, a realidade virtual contaminou toda a sociedade. E, dessa forma, nós tivemos uma mudança de todos os paradigmas e de todas as normas. Muito bem, pessoal. Esse foi o objetivo do nosso curso do Direito Eletrônico. Aqui dar uma visão ampla de todos os institutos que podem, eventualmente, despertar o interesse de vocês. Uso esse curso como um convite. Esse é o recado que eu deixo. Estou convidando todos vocês a estudar mais essa disciplina, olhar o direito eletrônico com olhos para o futuro e não com olhos para o passado. É o que as pessoas têm feito. Ou simplesmente replicando modelos e sendo, muitas vezes, duros, dizendo o seguinte: não, nós não precisamos de nada, nós já temos tudo. Muito pelo contrário, nós não temos nada, mas nós podemos conquistar tudo modificando algumas ideias. O nosso curso se encerra por aqui. Para maiores informações, comentários, sugestões, críticas a esse curso, por favor encaminhe ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser acessar, rever essas aulas, pode fazer o download dela no site da TV Justiça, que é o www.tvjustiça.jus.br. Eu agradeço a atenção, fico por aqui, até um próximo encontro. Muito obrigado.